Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Will e sejam muito bem-vindos ao Podbook. Hoje iremos falar sobre a história da literatura. Bom, a literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Seja nos livros clássicos, seja nos muros das capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. Quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida percebe-se uma relação ao que eles escrevem e ou dizem, construindo movimentos literários. No Brasil, a história da literatura é dividida da seguinte forma: quinhentismo. Literatura produzida nos primeiros anos do descobrimento do Brasil, por volta do século XVI. É dividido em literatura de informação e de catequese. Barroco. Obras produzidas por volta do século XVII, sob influência do barroco europeu. Arcadismo. Com manifestações líricas, satíricas e épicas, esse movimento ocorreu durante parte do ciclo do ouro no Brasil, no século XVIII. Romantismo. Movimento literário das primeiras décadas do século XIX. Foi fundador de várias bases da nossa identidade nacional, com autores como Gonçalves Dias e José de Alencar. Observação rápida. Gonçalves Dias foi o nome de um poeta muito incrível e que fez a Canção do Lírio. Tanto é que ele foi um cara tão importante que o nome dele foi colocado em uma cidade bem pequenininha, mas também muito importante para a produção deste podcast, que é Gonçalves Dias lá no Maranhão, que foi onde toda a minha família nasceu. Realismo e naturalismo. Em oposição ao romantismo, o realismo e o naturalismo ocorreram nos anos finais do século XIX e tiveram como principais expoentes Machado de Assis e Aloísio Azevedo, respectivamente. Simbolismo. Movimento poético da revolução nos signos linguísticos e nas percepções sobre o sujeito. O simbolismo ocorreu no final do século XIX. Parnasianismo. Escola literária que buscava atingir o belo clássico por meio do apurado trabalho formal dos poetas, comparados a ourives. Pré-modernismo. Embora não seja exatamente um movimento literário, esse período histórico teve autores fundamentais, como Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Alcunha e José Lins do Rego. Modernismo. Movimento fundado em 1922, durante a Semana de Arte Moderna. É considerado o marco inicial da literatura brasileira do século XX. Literatura contemporânea. É considerada a literatura contemporânea brasileira toda manifestação literária produzida após os anos de 1945 no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Yuri e completaria os conceitos já falados pelo Will. Bom, livros em si são fundamental importância para o desenvolvimento da sociedade, ajudando no vocabulário, como mentalmente também. A história literária pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária de um povo sob um país cronológico. Quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida percebe-se há certos escritores construindo-se movimentos ou escolas literárias. Como um pequeno príncipe que apresenta o piloto de avião que narra suas aventuras ao lado do protagonista, que percebe-se como as pessoas deixam de dar valor às pequenas coisas da vida, à medida que vão crescendo. O pequeno príncipe traz uma mensagem universal de amor e fé, um resgate interior.